Boa noite, irmãos. É sempre um prazer renovado estar aqui e compartilhar a fé com os irmãos e irmãs. Eu gostaria de convidá-los para essa reflexão dessa noite, dando continuidade ao tema que o pastor Mateus já iniciou e que desafiou os pastores, os pregadores desse mês a seguir essa mesma trilha, seguir essa mesma rota. Eu confesso que é um tema assim desafiador, né? Ele é provocante, e eu acho que a ideia é essa mesmo, é provocar, né? Provocar-nos a fé, e estou feliz assim por poder compartilhar esse momento. É assim. Como a gente vai usar vários textos bíblicos, eu não vou fazer uma leitura bíblica inicial, tá bom? A gente vai recorrer ao texto bíblico à medida que a gente estiver falando. Vamos pensar de imediato no tema. Eu sou mesmo um cristão? Né? Essa é a proposta. Eu sou mesmo um cristão? Acho que o primeiro desafio, e que a gente tem que colocar no coração, é que a perspectiva do tema não é uma perspectiva de juízo, mas sim uma perspectiva de reflexão sadia e comprometida com o bem-estar espiritual do povo de Deus. Se fosse um tema na perspectiva do juízo, o tema não seria eu sou mesmo cristão, seria você é mesmo cristão, mas ela está direcionada para todos nós. É uma reflexão que nós devemos fazê-la, e nós que pregamos em primeiro lugar. Daí, ele se propõe a isso, buscar aprofundar e, quem sabe, renovar a experiência da caminhada da fé no nosso dia a dia. Para tanto, eu vou propor à igreja uma metáfora, e eu vou chamar de metáfora do espelho, tá bom? E todo mundo tem espelho em casa e gosta de espelho. Os mais vaidosos gostam mais ainda, né? Os menos vaidosos, mesmo assim, precisam para não vir descabelado para o culto, né? De maneira que essa nossa reflexão da noite vai nos colocar diante de um espelho, em que a gente possa avaliar a nossa própria caminhada, a fim de alcançarmos maturidade e crescimento espiritual. Na busca dessa compreensão, utilizando a metáfora do espelho, convido a todos nós a nos apresentarmos diante do espelho da consciência, o espelho da Escritura, o espelho da igreja, comunidade e o espelho dos de fora, tá bom? Para responder esta pergunta, a gente precisa de subsídios. Parece-nos apenas uma pergunta retórica para a gente dar uma resposta, mas não é isso. As perguntas que envolvem o tema da espiritualidade, elas são sempre profundas, né? Daí, para que a gente possa ter subsídios para dar uma resposta à altura, que convença a nós mesmos, eu estou propondo que a gente caminhe, né, entre esses elementos para nos ajudar a ter uma resposta que vale a pena para cada um de nós. Bom, vamos pensar, portanto, no primeiro espelho, o espelho da consciência. Ao responder essa pergunta, eu sou mesmo um cristão? O primeiro espelho que vai nos ajudar a perceber, a ter uma percepção adequada para a gente dar essa resposta é o espelho da consciência, e não poderia ser outro. Penso até que o pastor Mateus já tocou um pouco, porque os versículos, os textos que ele usou são os mesmos que eu vou usar para esse momento. Aquele desafio de nós fazermos autoexame, autoavaliação. Estou chamando isso de espelho da consciência. Os dois textos que o pastor Mateus usou foi 2 Coríntios 13, 5 e 1 Coríntios 11, 28, os mesmos eu vou utilizar para expor esse momento. 2 Coríntios 13, 5 diz assim: examinem-se, cada um de vocês, para ver se estão na fé, provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice.
Não tem como olhar para os dois textos e entender que esta palavra é um apelo à consciência. O apóstolo Paulo não está impondo nada aqui, mas ele está chamando a uma reflexão séria sobre as atitudes pessoais de cada um dos irmãos e das irmãs de Coríntios. Esse mesmo espírito é o que deve estar nessa nossa leitura, nessa nossa exposição acerca da pergunta: eu sou mesmo um cristão? Penso que, em primeiro lugar, para responder isso, a gente tem que nos colocar diante do espelho da consciência. Acontece que a atividade da consciência não acontece no vazio. A atividade da consciência não acontece no vácuo. Ela tem elementos que ajudam a gente a despertar essa consciência, a prover essa consciência. Ela tem, portanto, seus leitos, ela tem aqueles elementos que estão povoando e que vai dizer que nós estamos conscientemente respondendo ou dando resposta a alguma coisa. E por isso, quando a gente diz para você, quando a gente diz para nós mesmos: eu sou mesmo um cristão, eu tenho que, em primeiro lugar, esquecer tudo e pensar: eu. Tenho que voltar para mim mesmo, tenho que caminhar dentro da minha própria alma. É uma tarefa solitária, é uma tarefa muito pessoal. Portanto, está no âmbito da consciência. Mas como a consciência não é uma coisa assim solta, quando a nossa consciência, ela pesa ou fica leve, ela está baseada em alguma coisa, que a deixou leve ou a deixou pesada. Tem sempre alguma coisa dando esse prumo, dando essa regra, e dizendo se a gente pode estar em paz com a consciência, ou se pode estar com a consciência em algum tipo de pavor. Daí, pensarmos em três coisas. Primeira delas, essa é uma experiência espiritual. A experiência de se avaliar, de se perceber e de tomar decisões a partir da consciência é uma experiência de ordem espiritual. Não é simplesmente uma ação meramente humana. A Escritura Sagrada, ela vai nos dizer, vai nos apontar alguns caminhos que exatamente afirmam isso, que essa atividade é uma atividade de cunho espiritual, porque a consciência cristã tem o selo do Espírito. Seja na iluminação, seja no renovo ou no despertamento, seja se apresentando para aquele que ainda ignora o caminho de Deus, seja para aquele que no caminho de Deus pode estar seguindo trilhas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Mas o certo é que a experiência do Espírito sempre estará presente, e a nossa consciência estará povoada por tudo aquilo que o Espírito faz e revela na nossa vida. Por exemplo, João 16, 7, 8, nos diz assim, Evangelho: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, ele está falando de uma atividade espiritual e que se processa no âmbito da consciência. Isso, daqueles que ainda não conhecem ao Salvador. Mas se você caminha, por exemplo, para 1 Coríntios 2, 1 a 16, eu sei que é um texto longo, mas não se preocupe com isso. Eu vou me manter dentro dos 40 minutos costumeiros, né? Ele nos apresenta uma dinâmica do Espírito muito interessante e muito verdadeira no que diz respeito à nossa relação com Ele. O texto vai dizer: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, eu não fui com discurso eloquente, eu não fui com muita sabedoria para lhes proclamar o Evangelho, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, ou na sabedoria dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, nós falamos da sabedoria de Deus,
do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Santo Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo, por ninguém, é discernido. Pois, quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Para que todo esse longo texto, para nos fazer entender que eu e você temos uma consciência povoada pelo Espírito, que como cristãos, para responder uma pergunta desse cunho, precisaremos, sem dúvida alguma, dessa dinâmica do Espírito em nossa vida. A nossa resposta, ela será, sem dúvida alguma, uma resposta que tem a atividade do Espírito na nossa vida, porque a nossa consciência, ela caminha por outros caminhos, ela tem essas paredes, né? Ela tem esses parâmetros do Espírito, que nos ajuda a dar uma resposta correta. Se estamos diante do espelho da consciência, tenha certeza, estamos também diante do espelho do Espírito, porque ele está povoando a minha e a tua mente, porque a consciência cristã, ela tem o selo do Espírito, ela não se processa ausente do Espírito, é até seria uma incongruência consciência cristã sem a presença do Espírito, porque assim se dá. E esse Espírito, ele colocou em nós graça, sabedoria, conhecimento, conforme o texto que nós lemos, que nos ajudam a discernir, a compreender as coisas. Daí, para responder respostas deste cunho, nos pondo diante do espelho da consciência, eu preciso estar devidamente, não tem como não estar, nós estaremos devidamente também diante da presença do Espírito, que tem feito, realizado coisas no nosso coração, e que estão armazenadas aqui na nossa consciência, e dizer sim ou não para qualquer coisa, sem dúvida alguma, vai passar por esse processo de espiritualidade. Por isso, essa metáfora do espelho, como um espelho da consciência, inevitavelmente me coloca dentro, envolvido de tudo aquilo que o Espírito tem realizado em mim e na tua vida. Amém? É uma atividade espiritual, sim, mas não só isso. Ela é uma experiência existencial. A consciência, ou a atividade da consciência, é uma experiência espiritual, mas ela também é existencial. No que sentido? Principalmente no que diz respeito à nossa resposta, porque ela mexe com a nossa estrutura e nos faz pensar ou refletir sobre os nossos próprios caminhos, e mexe com os nossos sentimentos, e fala sobre as nossas convicções, e pondera sobre os nossos comportamentos. É impossível entrar ou se colocar diante do espelho da consciência, sem ter uma experiência espiritual e sem ter uma experiência existencial. Gosto do texto que todo mundo conhece, de Lucas 15, 17 a 21, contando a conhecidíssima história do
do filho pródigo. O texto diz lá que o filho pródigo, caindo em si, diz: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai, eu vou dizer para ele: pai, pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou digno mais de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se, foi para o seu pai, estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou, e o filho lhe repetiu: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. A consciência também nos leva a uma experiência existencial, e isso é um retorno à sensatez, reconhecendo causas e consequências e novas possibilidades. É isso que acontece com o filho pródigo, e ele só percebe isso quando ele vive isso, quando ele encarna as realidades, quando ele se envolve com todo o seu entorno, e ele vê todas as consequências da sua escolha e da sua decisão, e essa palavra do texto, quando diz assim, caindo em si. E esta é a palavra-chave, cair em si. A consciência é um cair em si. É quando nos leva, como indivíduo, como pessoas, a perceber de tudo o que a gente fez. Quando nos tira de uma auto-ignorância e nos clareia, nos ilumina, e a gente percebe que os caminhos que estamos percorrendo não são caminhos desejáveis. Eles têm consequências e consequências desastrosas. Daí, pôr-se diante do espelho da consciência me remete a uma experiência existencial. E se isso não acontecer, olha, não tenha dúvida, você não conseguirá responder positivamente a pergunta tão séria que está se fazendo. Eu sou mesmo cristão? Eu sou mesmo cristão? E por fim, essa também é por fim do primeiro ponto, viu? Não se alegrem. E por fim, ela é uma experiência religiosa também. Nós gostamos muito de nos gloriar, né, de que a gente vive o Evangelho, nós não somos religiosos, né? Chamamos as pessoas para viver, não uma experiência religiosa, mas uma experiência com o Evangelho. A gente é religioso, gente. Nós temos a religião cristã. Nós adotamos ela, por uma série de razões. O que a gente tem que fazer é compreender bem a nossa religião e entender que ela, sim, também é uma ferramenta de Deus para nos comunicar algumas verdades. Não tenho nenhum problema com a religião e acho que ela não é um problema. Ela torna-se problema quando ela é uma prisão ou um obstáculo ao reino de Deus. Aí sim, a religião torna-se um problema. Porém, quando ela é instrumento pedagógico para a fé, ela é bem-vinda. O que é o culto, gente? Conhece alguma religião sem culto? Então, culto, inevitavelmente, é um aspecto da religião. Sacramento. Conhece uma religião sem sacramento? Sacramento é um aspecto da religião. O magistério, o serviço, a agenda da igreja, as normas, a disciplina, a doutrina, as tradições que a gente gosta. Aspectos da religião, e não há nenhum problema nisso, desde que todos eles sejam utilizados como ferramentas pedagógicas para a fé, para nos anunciar o Evangelho, para falar das verdades de Deus. E ora, quando eu estou, portanto, diante desse espelho da consciência, eu estou vivendo simultaneamente uma experiência espiritual, porque a nossa consciência é campo de habitação do Espírito, uma experiência existencial, porque está mexendo com as minhas estruturas, eu estou sendo movido, as moléculas aqui da existência estão se movimentando, eu estou tendo uma experiência religiosa, porque os símbolos da fé, elas estão anunciando a mim alguma coisa. Quem que não olha para a cruz e deduz alguma coisa? Não participa de uma ceia e se move alguma coisa? E todas essas coisas estão nos ensinando alguma coisa, estão nos dando alguma luz, estão nos iluminando, nos projetando para um lugar.
Eu sou mesmo um cristão? Para responder essa pergunta, nós precisamos estar diante do espelho da consciência, e a consciência vai misturar todas essas realidades espirituais, existenciais, religiosas, e vão nos assinar para uma resposta consistente. Para uma resposta consistente. E aí, qual é a resposta, pastor? É aí que vem a coisa bacana. A gente não pode dar resposta. É porque é resposta da consciência, é resposta do indivíduo, é resposta para si mesmo. Lembra não do texto? Examine-se o homem assim? Pronto. A batata quente está na mão de cada um de nós, está na minha. Quando tive que refletir sobre isso, e agora eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que pensar sobre isso na minha vida. Mas se a gente não passar por ela, se a gente não se pôr diante desse espelho, a gente não vai ter a resposta consistente. A dinâmica vai ser boa, a proposta boa, a série, se Deus quiser, vai ser muito legal, um sucesso, mas ela não vai dar a resposta que a gente precisa. Porque cada um deve buscar essa própria resposta. E só a conseguiremos se nos pormos diante do espelho da consciência. Amém? A gente faz isso com frequência? Agora sou eu que estou fazendo a pergunta, eu assumo isso. Queria ter respostas, mas guarda aí. A gente faz isso com frequência? Porque parece-me que essa é uma necessidade, que a façamos com frequência, e aí a gente vai ter mais prontamente e mais consistentemente uma resposta: eu sou mesmo cristão? Vamos pensar um pouquinho mais à frente. Estou propondo a metáfora dos espelhos, para responder à indagação: eu sou mesmo cristão? Primeiro me ponho diante do espelho da consciência. Mas é só uma cogitação. Mas vai que a consciência não está lá essas coisas. A consciência, ela aprendeu alguns meandros da vida, que ela sabe se esquivar de perguntas difíceis como essa. Ela aprendeu a ludibriar, né? Ela aprendeu, ou mesmo como o pastor Mateus falou, né? Ela aprendeu a uma estratégia do auto-engano, que eu nem afirmo nem desafirmo. E aí então, parece-me que o espelho da consciência pode não ser suficiente para dar uma resposta correta, pastor Mateus, consistente, pastor Mateus. Eu posso, não sei como é que funcionam vocês, só se a minha mente, que é meio doida, funciona assim, mas é muito interessante como a gente pode produzir discursos que convencem os outros, convencem a gente, e a gente olha para ele assim: tão perfeito. Você pode construir um discurso perfeito, uma justificativa perfeita, uma teologia perfeita, em cima de imperfeições do coração. Isso é terrível. Isso é terrível. Mas a nossa mente, ela é perigosa. Talvez aí se encaixe aquela ideia bíblica de que o coração é enganoso. O coração é enganoso. E o pior, não está dizendo que é coração de gente ruim, não. Está dizendo que é só o coração. Coração de gente boa também engana. Aí, para falar isso, eu tenho que confessar pecados, né? Meu coração já me enganou, muito mais de uma vez. Tem consequências? Tem. Daí, sabendo que o danado é enganoso, nem sempre o espelho da consciência vai me dar uma resposta consistente, e principalmente se agrade a Deus. Proponho, então, irmos para um outro espelho, o espelho das Escrituras. O espelho das Escrituras. Quero ler textos bíblicos, tá bom? Primeiro está em Mateus 13, 13 a 16.
Lógico, tenho que confessar também uma dúvida se é o nome mais bonito dos evangelhos. Particularmente, eu acho que Lucas é o nome mais bonito, viu? Mas não foi pensando em tu não, viu, Lucas? Foi no Lucas lá de casa. Lucas 13, 13 a 16. Por esta razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos, fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque vocês veem, e os ouvidos de vocês ouvem. Mais um, Mateus 21, 28 a 31. Que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegou ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha? Este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estarão entrando antes de vocês no reino de Deus. Amém. Por que esses 2 textos? Porque propus nos colocarmos diante do espelho da Escritura. Possa ser que uma boa consciência, ela me dê condições de responder de uma maneira consistente a pergunta: eu sou mesmo cristão? Mas possa ser que ela queira me enganar, devido ao meu coração enganoso. Aí então, além dela, eu vou para o espelho da Escritura, porque a Escritura, ela vai me confrontar, e eu vou ter menos recursos para me desviar, menos recursos. A força da Escritura, ela vai ser muito mais forte. E quando eu estou diante da Escritura, eu tenho que entender um processo para saber se realmente eu estou de frente do espelho. Se realmente o espelho está pleno, completo. Daí, no espelho das Escrituras, somos expostos, e não tem como fugir disso, há 4 ações. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém, né? Glória a Deus. Bom, quando eu era da Assembleia, porque eu sabia que todo mundo dava glória a Deus. Vocês estão entendendo, né? Já pega fogo. Sim, senhor. Alugar, irmão. Diante das Escrituras, há primeiro um processo de conhecimento. Não tem como eu me colocar diante do espelho da Escritura se eu não conhecê-la. Seria um espelho turvo, ou um espelho com uma capa sobre ele. Conhecer é a atividade básica de todo e qualquer cristão, quando quer se pôr diante do espelho da Escritura, de maneira que nós precisamos retomar, e essa é uma tradição evangélica, e particularmente uma tradição bem forte, né, de leitores amantes da Escritura, daqueles que consideram a Escritura como um livro sério e de cabeceira, né? Está virando um livro distante, né? É uma distância muito grande entre o livro de cabeceira e o livro distante. O livro de cabeceira está sempre ali, acessível. O livro distante serve para preencher, a gente olha assim, olha como o cara tem conhecimento, né? A gente leu 3 páginas do livro e bota lá, né? A Escritura tem que ser livro de cabeceira e não livro distante, porque nessa exposição diante do espelho
espelho da Escritura, para que a gente dê uma resposta consistente à pergunta: eu sou mesmo cristão? Primeiro eu preciso conhecê-la, isso envolve, portanto, conhecimento. Eu preciso acessá-la, eu preciso paginá-la, eu preciso estar envolvido de alguma maneira com ela. Lógico, como eu vou aferir qualquer coisa, sobre qualquer coisa, se eu não a conheço? Se o meu conhecimento é incipiente, se eu não tenho o material suficiente para produzir reflexão, para minimamente trocar ideias, debater, pensar, refletir. Então, conhecer é a atividade necessária diante do espelho da Escritura. Mas, pelo texto que a gente leu, conhecer não é suficiente, porque Jesus está reclamando de alguns do seu tempo, que conheciam, mas não entendiam. Segundo ele, na metáfora usada, tinha olho, mas não via, ouvido, mas não ouvia. Por quê? Porque não tinha coração pronto para ouvir, não tinha coração pronto para entender. Daí, além da atividade do conhecimento, eu tenho que ter a atividade do entendimento. E o entendimento, ele é gerado quando a gente se põe diante daquilo que a gente vê, ouve, olha, e seriamente pergunta-se: por que isso? Para que isso? Porque eu não quero apenas saber, eu quero entender. Já dizia o poeta aí, há algum tempo atrás, da minha época, não era? A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, por vezes, esse processo se repete na experiência espiritual da igreja. Conhecemos, mas não entendemos. Daí, disponha o coração para conhecer, disponha o coração para entender. Quando esse processo se dá, nós somos jogados a um terceiro processo, é o processo do confronto. Porque quando eu me dou a conhecer e me permito compreender, inevitavelmente eu vou ser confrontado. É como quem se põe diante da esposa e ela diz que já falou isso um monte de vezes, e a gente diz que não ouviu, ou finge que não ouviu, não sei, cada qual tem a sua experiência. E às vezes somos convocados para tudo. Vou lhe repetir devagarinho. A gente vai conhecer, vai entender, mas inevitavelmente vem um confronto. O que a gente faz agora? A Escritura Sagrada, quando nós nos debruçamos sobre ela, nós a conhecemos. Quando insistimos em entender o porquê, para quê, ela nos leva a essa terceira etapa, que é o confronto. E aí, essa é um momento crucial. É um momento difícil, não é um momento simples, porque aí está aqui euzinho, diante daquilo que Deus fala, diante daquilo que Deus anuncia, olhando para Ele, tendo conhecimento do que está falando, entendendo, mas numa dificuldade imensa, de aceitar isso, ou de encarnar isso, ou de colocar isso como parâmetro de vida, ou como aplicar isso diante do meu irmão que está em conflito comigo, ou colocar isso diante de propostas que são maravilhosas, mas complicadas, diante de tentações que a gente fica de um lado para o outro, diante de nãos que a Escritura vai dizer, diante
de sims que ela vai dizer sim, é isso que você tem que fazer, e o coração não quer, e os sentimentos não colaboram. No espelho da Escritura, todos nós diante dele, precisamos acessá-lo pelo conhecimento e entendimento, mas, acima de tudo, precisamos permitir o confronto, porque é ele quem vai ser decisivo na nossa vida. E na resposta sincera, verdadeira, profunda, consistente à indagação: eu sou mesmo um cristão? Você nunca passou por isso? Creio que sim, todo cristão passa. Quando era CLT, uma vez recebi o salário, do mês. Eu sabia que a Bíblia prometia que Deus multiplicava, Então, quando eu peguei o salário e descendo as escadas da empresa, contando aquele salário dobrado, aí o coração enganoso, olha que bênção, Deus multiplicou, viu como a Escritura diz. Do outro lado, a consciência gritando, rapaz, foi multiplicação não, foi erro. Do outro lado, a Escritura confrontando. Coisa do crente é assim, sim, não, não. Procure as coisas honestas. É isso que a Bíblia recomenda. Mas, para o cara pobre que ganha salário dobrado no final do mês, com um bocado de boleto para pagar, gente, é muito difícil resistir. Então, foram os degraus mais longos da minha vida, para descer e para subir. Porque ali se dá esse confronto, onde a gente tem que colocar diante de tudo aquilo, e essa pergunta, viu, pastor Mateus, se encaixou. Na época eu não fiz essa pergunta, mas a ideia, era essa mesma: eu sou mesmo cristão? Porque se for, eu vou ter que voltar lá e dizer isso. Por quê? Porque eu estava diante do espelho da consciência, diante do espelho da Escritura, e eles estavam lá gritando desesperadamente: você é um cristão? E voltar lá, dizer, primeiro, sou matreiro, dizer, está errado aqui o salário. E ele dizer um monte de bobagem, eu não erro, não sei o quê, você está reivindicando. Eu disse, não, está errado porque você deu a mais. E voltar para casa com o bolso bem, a metade do volume, mas com a consciência e o coração e a resposta aqui na ponta da língua: eu sou um cristão. Pelo menos naquela hora eu me sentia o melhor dos cristãos, porque eu tinha conseguido lidar com isso, porque eu conhecia a Escritura, porque eu tinha entendido o que a Escritura pedia de mim, e agora estava confrontando a mim nas minhas ações de cada dia. É isso que a Escritura vai fazer, mas para isso você tem que conhecer, senão você vai levar isso na ignorância, tem que entender, senão você vai ter uma desculpa, para que o confronto seja legítimo e verdadeiro, e você tenha a resposta na ponta da língua e não tenha nenhum medo de dizer e dar a resposta, e encontrar a saída, que é a que Deus espera que você tenha e que você faça. Amém? Eu acho que a gente tem que baixar a cabeça um minutinho agora. Baixa a cabeça um minutinho. Eu acho que é momento de confronto. Eu estou achando que é momento de confronto. Você tem conhecimento da Escritura suficiente para avaliar os teus atos, os teus caminhos, as tuas decisões, as tuas escolhas, as tuas ações, os teus sentimentos? Você está entendendo com franqueza o que a Escritura está propondo para a tua vida? Como você tem lidado com os confrontos que a Escritura tem feito a você? Quando ela diz, seja íntegro, seja santo, seja justo, seja misericordioso,
seja bondoso, seja amoroso, seja compassivo, seja paciente. Quando você lida com o confronto da Escritura, qual a direção que o teu coração aponta? Pai querido e amado, nós adoramos a Ti, Senhor. Reconhecemos que não há Deus igual a Ti. Sei do bem que Tu tem e quer manifestar a cada um de nós. Mas sei, Senhor Deus, do cuidado que Tu tem para que nós estejamos de Ti como sal, como luz, como corações que amam a Ti, como pessoas comprometidas contigo, com Tua palavra, com Teu reino, com a Tua verdade, ó Pai. Mas sei também da nossa fragilidade, ó Pai, sei da nossa fragilidade. Por vezes, Senhor Jesus Cristo, por vezes, ó Pai, por vezes, Senhor Deus, por vezes, pesa sobre os nossos ombros, quer reinar em nosso corpo, quer desvirtuar a nossa fé, coisas que não vão me permitir dizer com franqueza, com verdade, e responder para Ti: eu sou, Senhor, um cristão. Queremos a Tua ajuda, nos perdoe quando a gente errou, nos ajude a responder positivamente quando formos confrontados, nos dá um coração disposto a ouvir o Teu conselho, Pai, na Tua palavra, Senhor Deus, para tornar, Senhor Deus, a Tua fala parâmetro para a nossa vida em tudo, ó Pai, em tudo, Senhor Deus. Nos ajude, porque a gente ama a Ti e a gente quer isso, Pai. Que a Tua bênção, Senhor Deus, nos renove, por amor de Jesus Cristo. Amém. Tem mais uma coisa. Tendo conhecimento e entendimento, permitindo o confronto, a terceira atividade é a aceitação ou rejeição. Aceitar significa abarcar, receber, acolher e trilhar os caminhos da vida. Lembra da porta estreita que o pastor Mateus falou? Está registrado lá em Mateus. Lembra? O caminho apertado. Aceitação. Rejeição é negligenciar isso. Após o confronto da palavra com você, como tem sido a resposta do coração? Quero encerrar apontando alguns empecilhos a uma resposta sincera e curadora. A gente deixa os 2 espelhos para a próxima vez, tá bom? Mas diante desses 2 espelhos, o espelho da consciência, o espelho da Escritura, para nos auxiliar numa resposta consistente à pergunta: eu sou mesmo um cristão? Que o Senhor nos ajude, e que, acima de tudo, nós não sejamos como a Escritura diz, chamando de aqueles ouvintes esquecidos. Está socorrendo, Isaac. Ouvintes esquecidos, aqueles que ouvem a palavra, mas saem de frente do espelho e logo se esqueceram. Então, esse tipo de atitude é muito complicada. Se estamos diante do espelho, é para levar a sério o que nós estamos vendo. Não saia do espelho e esqueça de quem você é. Seja o espelho da consciência, seja o espelho da Escritura. Daí, só para nomear alguns empecilhos a uma resposta sincera e curadora diante desses espelhos da consciência e da Escritura. A primeira é a ignorância. Por vezes não damos a resposta por ignorância. Não conhecemos, não sabemos. E isso é muito, muito complicado, porque a ignorância nos deixa à mercê de qualquer proposta de vida, de qualquer ensino sem sentido. Então, por vezes, pecamos por ignorância, mas possa ser que a gente também faça isso por imaturidade, porque não aprofundou a fé,
porque a fé ainda é rasteira, porque gostamos de superficialidade, porque é suficiente uma pregação no domingo e depois ir para casa. Portanto, imaturidade, elas são empecilhos a dar uma resposta positiva e sincera sobre isso. Mas agora pode ir para caminhos mais perigosos, pode ser obstinação. É o caso que Jesus estava falando lá em Mateus, nos 2 textos. Ouviu, mas não ouviu com o coração. Não ouviu com o coração. Eles eram obstinados. Aquele povo que ouviu Jesus e que o rejeitou e que tramou contra ele e que desprezou a ele, aquele povo era obstinado, por isso não conseguiam responder positivamente ao falar de Deus. Então, obstinação é um problema, um empecilho sério. A gente já acostuma, bota a cabeça para um lado, eu sou assim, vai ser assim, todo mundo faz assim. Isso é um problema. E finalmente, o quarto e mais grave de todo pode ser perversão. Perversão da espiritualidade, perversão da fé. E o que é que eu estou chamando de perversão? Quando a gente se percebe seduzido, de forma consciente, porque a gente sabe que não deve, pelos males deste mundo, por benefícios e prazer. Pai, eu sei que não é isso que tu ensinou, sei que não é isso, minha consciência diz que não é isso o correto, sei que não é isso que tua palavra diz para mim, mas os benefícios vão ser tão bom, vou ganhar tanto, ou por prazer. Senhor, eu sei que não é isso que tu quer, minha consciência diz que não é esse o caminho, a tua palavra aponta para outra rota, não para essa, mas é tão bom, é tão gostoso. A isso eu estou chamando de perversão da fé e da espiritualidade, quando nos permitimos a sedução de forma consciente pelos males do mundo por benefício ou prazer. Então tem muito mais a ver do que engano, tem a ver com meio que aceitação disso, e este mundo virou especialista em fazer isso, e a gente está rodeado de casos, à torta e à direita, de casos como esse, que tem pervertido a fé, porque tem focado em benefícios ou prazer, e de maneira consciente mantém um discurso falso, hipócrita da fé, para mascarar, justificar os benefícios e os prazeres que advêm de ações e de atitudes como essa, que não se permitem ao espelho da consciência, porque a consciência reprove, e o espelho vai gritar e até quebrar diante da nossa exposição, e jamais conseguirá se manter diante do espelho das Escrituras, que vai nos minar se nos apresentarmos desta maneira. Mas insistentemente, a igreja do nosso tempo, seduzida por benefícios e prazer, tem sucumbido e tem pervertido a fé. Meus irmãos, minhas irmãs, eu sou mesmo cristão? Espero que a nossa reflexão desta noite nos ajude a pensar com seriedade sobre a resposta e procurar honestamente, sinceramente, humildemente, diante de Deus, reconhecer a nossa fraqueza, a nossa necessidade, mas acima de tudo, a nossa sinceridade, diante daquele que sabe, conhece todas as coisas. Que o Pai do céu abençoe a semana e a vida de cada um de nós,
e que a pergunta esteja no nosso coração e as respostas sejam dadas para a glória e para o louvor de Deus. Que o Senhor abençoe a todos. Amém.